Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje, eu vou fazer com vocês a correção do PET 5 de língua portuguesa do sexto ano do ensino fundamental, semana 1. Vamos lá? Gente, então aqui na semana 1, vocês vão primeiramente fazer a leitura desse textinho informativo aqui, que explica o que é charge, cartoon e tirinha. A diferença entre charge e cartoon é que a charge trata de um assunto mais específico. Então, a charge que é publicada hoje no Brasil, talvez ela não vai ser muito bem compreendida no futuro ou em outro lugar, em outro país. Enquanto que o cartoon trata de assuntos mais gerais. Então, um cartoon que é publicado aqui no Brasil, ele pode ser muito bem compreendido em outro país e possivelmente também em outra época, porque o assunto dele é mais amplo, é mais geral. Já a tirinha também tem algumas características em comum com a charge e com o cartoon, que é o fator humorístico e o uso de linguagem verbal e não verbal, que são os desenhos. Só que a tirinha, ela tem uma estrutura diferenciada. Não necessariamente a tirinha faz uma crítica, mas ela tem esse fator humorístico, que também é típico aí na charge e no cartoon. Só que a tirinha apresenta mais de um quadrinho. Atividade 1. Agora leia os textos abaixo e identifique o gênero de cada um deles a partir da explicação. Então, é só para você escrever. Cada um desses textos aí é tirinha, é cartoon ou é charge? Esse texto 1 aqui já está na cara que é a resposta, né? Como ele tem 3 quadrinhos, então ele é uma tirinha. O texto 2 e o texto 3 podem ser charges ou cartoons. Vai depender se o assunto é mais amplo ou se o assunto é mais restrito a um lugar ou a uma época. Então, esse texto 2 aqui tá falando o seguinte: cara, que doido! Ela imprime enquanto você digita. Esse cartoon aqui, se a gente mudar o idioma dele, ele vai ser compreendido em outras partes do mundo também, não só aqui no Brasil. Então, o assunto dele é mais amplo, porque ele está falando sobre o quê? Está falando sobre essas gerações mais novas, mais atuais, né, igual vocês, as gerações mais jovens, que elas têm muita facilidade com as tecnologias atuais, as tecnologias novas, mas estranham as tecnologias, as ferramentas antigas. E isso é uma coisa universal, isso acontece em outras partes do mundo também. Então, esse assunto aqui, ele é mais geral. Portanto, esse texto 2 aqui é um cartoon. Já esse texto 3 aqui, está falando sobre a questão do álcool gel. Embora isso aqui esteja acontecendo no mundo todo, essa questão da pandemia, da necessidade de utilizar o álcool gel para higienizar as mãos e evitar o contágio do vírus e tudo mais, em outra época, no futuro, talvez esse texto aqui já não iria fazer sentido. Talvez ele não pudesse mais ser publicado, por exemplo, em um jornal. No futuro, esse texto aqui vai continuar sendo possível de ser publicado, por exemplo, em um jornal. Então, gente, esse texto aqui ele estaria preso ao seu tempo. No futuro, ele não vai mais fazer parte do contexto, portanto, esse texto 2 aqui é um cartoon e esse texto 3 aqui é uma charge. O texto 4, quarentena. Aonde vocês vão tão chiques comprar pão? O tema, o assunto desse texto aqui é o mesmo do texto 3, que é a questão da pandemia. Então, da mesma forma que o texto 3, ele está preso ao seu tempo, ele só faz sentido agora, na nossa época, que a gente está vivenciando a questão da pandemia, quarentena, isolamento social. Esse texto 4 aqui também acontece a mesma coisa. No futuro, ele não vai mais fazer sentido. Não vai mais fazer sentido publicar esse texto aqui num jornal, por exemplo. Portanto, esse texto aqui é uma charge. Já o texto 5 tá falando o seguinte: filho, o que caiu na prova? Minhas lágrimas quando vi que não sabia de nada. Então, gente, esse texto aqui, ele já é mais geral, porque em todos os lugares do mundo,
Existem alunos e existem provas. E existem alunos que têm dificuldade de fazer as provas e, portanto, ficam tristes e podem até chorar de desespero ao ver a prova, não é verdade? Então, o assunto que está sendo abordado nesse texto, ele é mais amplo. Então, ele poderia ser publicado daqui a algum tempo, porque ele continuaria fazendo sentido. Ele pode ser publicado em outras partes do mundo, alterando o idioma, mas ele vai continuar fazendo sentido. Então, o assunto dele é mais amplo, mais geral. Então, isso aqui é um cartoon. Então, ficou assim, ó. O texto 1 é uma tirinha. O texto 2 é um cartoon. O 3 é charge. O 4 é charge. E o 5 é cartoon. Letra B. Qual é o assunto tratado em cada texto? No texto 1 é a extinção dos dinossauros. No texto 2, são os jovens acostumados com novas tecnologias e que estranham ferramentas antigas. No texto 3, é o comportamento das pessoas em tempos de pandemia. Texto 4, comportamento das pessoas em tempos de isolamento social devido à pandemia, quase a mesma coisa do 3, né? E o texto 5, dificuldades escolares durante as provas. Atividade 2, você sabe o que é persuasão? Leia a informação abaixo com atenção. Aí aqui tem explicação sobre o que é persuasão. Basicamente é convencer a pessoa. Persuasão significa convencimento. Persuadir quer dizer convencer. Leia o texto abaixo e responda às questões. Gripe é doença séria. Vacine-se, de 10 de abril a 31 de maio. Então, isso aqui é uma campanha de conscientização realizada pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais, incentivando, estimulando as pessoas a irem nesse período aqui, nessa data, se vacinarem contra a gripe, salientando que essa é uma doença séria, ela pode até matar. E a imagem que tem aqui é a representação dos grupos aos quais a vacina é destinada. Então, a gente tem as pessoas que devem se vacinar. São os idosos, grávidas, crianças, indígenas, os bebês e as lactantes, as mulheres que estão amamentando. Questão 1. Qual o assunto tratado nesse texto? Qual a importância desse assunto para o leitor? O assunto é a vacinação contra a gripe. E a importância, alertar sobre o início da campanha de vacinação e sobre a seriedade da gripe. Questão 2. Qual o recurso persuasivo foi utilizado nesse texto? É o recurso do uso do imperativo, que são os verbos que servem para dar ordem. Questão 3. Qual termo marca esse recurso? Então, onde que tem um verbo no imperativo aí nesse panfleto? É esse verbo aqui, ó, vacine-se. Questão 4. O panfleto ou folheto é um gênero textual que apresenta informações sobre produtos ou serviços, com o objetivo de incentivar o leitor a adquirir esses produtos ou serviços ou a mudar de comportamento. O texto acima se encaixa nessa definição? O que está sendo incentivado? Então, o texto acima, que é esse panfleto de conscientização, ele não se encaixa nesse conceito que foi colocado aqui, não. Porque, na verdade, esse texto aí incentiva a vacinação contra a gripe. Ele não está falando sobre produtos ou serviços, não. Questão 5. Nesse texto, há uma imagem. Se o panfleto apresentasse somente o texto gripe é doença séria, vacine-se, ele não teria o mesmo impacto no leitor. Por que a imagem é importante? O uso de imagens de outras pessoas faz com que os leitores se identifiquem com os grupos representados, que são os idosos, grávidas, lactantes, bebês, crianças e indígenas. E assim pensam na saúde e no bem-estar de si e de suas famílias. Atividade 3. Leia os textos abaixo e responda às questões. Aí você tem esse panfleto aqui, esse anúncio publicitário, que é da Batata Ruffles. Aí vem a questão 1. Qual recurso persuasivo foi utilizado nesse texto? É o emprego da comparação. O nome dessa batata nova aqui da Ruffles, escrito desse jeito aqui, ó, com esse monte de R aqui, que é para salientar a característica crocante dessa batata. Então, a Ruffles, ela é tão crocante quanto o nome, porque não é para você falar crocante, é para você falar crocante.
Entendeu? Por isso que tem esse monte de R aí. Então, ele está comparando o nome da batata, o nome do produto, com a crocância do produto. Então, o que foi utilizado aqui foi uma comparação. Questão 2. Qual termo marca esse recurso? São essas expressões aqui, ó. Tão e quanto. 3. Esse texto é parecido com o da atividade anterior, mas tem um objetivo diferente. Qual é o objetivo desse texto? Esse texto aqui da Batata Ruffles, o objetivo dele é incentivar o leitor a adquirir o produto divulgado. Próximo texto agora. Aí você tem esse anúncio publicitário aqui, que é da empresa Hortifruti. Aí você tem esses desenhozinhos aqui, ó, são milhos, né? Com aquela roupinha dos Minions. Aqueles personagens do filme Meu Malvado Favorito e também do filme Minions, né? Porque eles também têm um filme que é só deles, onde eles são os personagens principais. E aí está escrito assim, ó. Na Hortifruti, eles se uniram em busca da alimentação saudável. A Hortifruti apresenta Millions. Essa empresa aqui, ela sempre faz essa brincadeira aqui de fazer os anúncios dela baseados, por exemplo, em filmes, né? Então, você tem, por exemplo, o Quiabo Veste Prada, né? Então, você tem vários... Você pode procurar na internet aí os anúncios da Hortifruti, que você vai ver vários exemplos de anúncios deles que são relacionados com filmes. Então, eles querem fazer a propaganda de um vegetal. Aí, eles utilizam um filme como referência para fazer esse anúncio publicitário desse vegetal de uma forma bem inusitada. Então, vamos aqui para as perguntas. Questão 5. O que mais lhe chamou atenção nesse anúncio? Então, é uma resposta pessoal. O que chamou mais a sua atenção aqui? Para mim, o que mais me chamou a atenção foi isso aqui, ó. Os milhos vestidos de Minions. Questão 6. A qual filme esse anúncio faz alusão? Então, em qual filme que tem esses personagens aqui? Você tem o filme Meu Malvado Favorito e o filme Minions, que é desses personagens aqui, onde eles são os principais. Você pode colocar esse Minions aqui que vai ficar mais certo. Questão 7. Qual recurso persuasivo foi utilizado? É o recurso da analogia, que é fazer uma aproximação entre elementos que têm alguma coisa em comum. Questão 8. Qual termo evidencia esse recurso persuasivo? Então, o que esse filme aqui, ó, Minions, tem de parecido, de análogo ao vegetal milho? São esses elementos aqui, ó. Milhos, a palavra e os vegetais, se parecem com Minions, a palavra e os personagens. Então, a palavra milhos parece com Minions. E o vegetal milho parece com os bichinhos lá, com os Minions. Então, essa que foi a analogia. Questão 9. Qual é o objetivo desse texto? O que o leitor é incentivado a fazer? O objetivo é divulgar um dos produtos, o milho, da empresa Hortifruti e incentivar que o leitor compre. Então, essa foi a correção da semana 1 do PET 5. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, compartilhem e a gente se vê na próxima semana. E antes de terminar o vídeo, eu quero mandar um salve para Isadora Vieira, Samuel Games de Patrocínio. Um salve para todo mundo daí. Mandar um salve para Camille Vitória e para todo mundo de Cataguases. Um salve para Aristides Moreira e para todo mundo de Itabira. Ana Espínola, um salve. Vitor Salim Rodrigues, Marcilene Armando e Emerson Rodrigues Vieira Alves, um salve. Custódia Oliveira Esteves, um salve. Um salve para Maria Eduarda, pro Daniel de Genipapo de Minas. Um salve para Davi e para a Escola Estadual de Lagoa Grande. Mundo da Ana Luísa, um salve. Um salve também para Gabriela, Janice e Efigênia de Conselheiro Lafayette. Um salve para vocês daí. Um salve também para Sandila Taine e para todo mundo de Ipatinga. Rebeca Valentim, um abraço. Giane Raquel. Yandere Simulator, um salve. Jojo Games, um abraço. Débora Cristina Dias, Dedinha,
um salve. Alice Vieira, um salve. Um salve também pro Eliel e pra escola Antônia Bernardes Rodrigues e pra todo mundo aí de Carlos Chagas. E também pra todo mundo que está sempre aqui no canal, curtindo, compartilhando, comentando. Um abraço pra vocês, muito obrigada e um salve. Eu fico por aqui. Beijo, tchau!